mas a gente mudou a forma como se comia. Antigamente, o almoço, a janta, as refeições eram feitas em casa, né? E aí você começa a ter o aumento do trabalho, entra nessa conta a questão da liberdade da mulher de poder trabalhar, né? Então a sociedade menos machista, mas ao mesmo tempo você não tem aquelas as carinhas-chave que tinham. Então a mãe que prepara a comida e tal. Então a comida sai de dentro de casa e vai para o ambiente de trabalho, vai para o circuito no entorno do trabalho, e aí você vai tendo cada vez menos tempo para se alimentar, e aí você começa a consumir mais produtos que já vêm prontos e na caixinha, e eu só aperto o botão do micro-ondas, e por aí vai. Então você ganha muito em tempo, mas perde muito em qualidade de vida, porque e muito provavelmente não só a obesidade, mas uma série de doenças crônicas associadas à obesidade vão vir juntos, porque esses alimentos eles começam a fazer muito parte da sua vida. Você come sal, gordura, açúcar de monte e pouca qualidade. Sejam muito bem-vindos ao Mês ABPAS Conversas sobre Saúde, o podcast da Associação Brasileira para a Promoção da Alimentação Saudável e Sustentável. Eu sou a Teodora Gouveia e no episódio de hoje a gente vai falar sobre obesidade, uma doença que já afeta mais de 337 milhões de jovens em todo o mundo e que no Brasil também assume proporções epidêmicas. Os números preocupam. Mais de 60% da população brasileira está acima do peso. A gente vive em um ambiente alimentar cada vez mais dominado por fast food e por produtos ultraprocessados. E nesse cenário, a pergunta que nos guia é: existe um caminho de volta para hábitos e corpos mais saudáveis? A gente vai conversar sobre causas, consequências e, principalmente, caminhos possíveis para mudar essa realidade. Para isso, eu recebo o Guilherme Nafalski, sociólogo, mestre pela USP e doutor pela Unicamp. Há 2 décadas, ele trabalha com desenvolvimento e monitoramento de políticas públicas, atuando em organizações da sociedade civil e no poder público. Ele é head de articulação e relações institucionais no Instituto Cordial, onde coordena o painel brasileiro da obesidade. Guilherme, quero começar te agradecendo pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Demorou um pouquinho mais do que a gente queria, mas a gente conseguiu, né? Estou aqui, presente, muito feliz pelo convite. É um prazer. Legal, vamos começar o nosso bate-papo. E eu quero saber, o Instituto Cordial, ele contribui para a divulgação, né, do Atlas Mundial da Obesidade aqui no Brasil. Queria saber o que você traz para a gente sobre os dados dessa última versão, não só em questão global, mas como que também quando a gente olha aqui para o Brasil. Bom, começar falando um pouquinho do Instituto Cordial. Pode ser que boa parte da audiência ainda não conhece o nosso trabalho, mas o Cordial ele tem um dos grandes projetos, é o Painel Brasileiro da Obesidade, onde a gente vem tentando trazer luz para a questão da obesidade, não a partir do tema A, tema B ou tema C, mas ela como centro, né? E nesse sentido, um dos eixos do nosso trabalho é a difusão de conhecimento. E aí, sendo membro da Federação Mundial da Obesidade, a World Obesity, a gente conversou com eles, e esse é um atlas que saía só em inglês, anualmente, a gente combinou. Então a gente participa, né, da construção do atlas, e a gente vem traduzindo. Acho que esse ano é o 3º ano que a gente traduziu, né, e para poder difundir com as pessoas que não falam inglês, que não leem inglês. A gente acha que é importante comunicar dessa forma. Os principais números do atlas não são animadores, né, assim. Então a obesidade cresce no mundo de forma desenfreada. Isso vem pelo menos desde a década de 60, mas ultimamente vem assim, a curva vem ficando muito mais intensa. E, bom, os principais dados são: o mundo vem tendo cada vez mais obesidade, mais pessoas com sobrepeso. Recorte Brasil, a mesma coisa, tá? Então aqui o Brasil, ele hoje tem 26% da população com obesidade. Se a gente soma com as pessoas que têm sobrepeso, esse número ultrapassa 60%, isso são dados oficiais, né, dos quais também a World Obesity se baseia e traz a partir deles, e a projeção é que a gente passe de 1/3 da população de 1/4 da população para 1/3 da população com obesidade. Então isso já mostra que a gente precisa conter de alguma forma a doença, né, porque senão a gente não vai conseguir
melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não existe nenhuma tendência positiva dentro desses dados? Não existe tendência positiva em lugar algum no mundo. Tá? Isso é interessante quando a gente olha os dados. Quem tem crescido menos o nível de obesidade são aqueles que já chegaram em patamares altíssimos, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, que é o grande exemplo de como é difícil conter, né, a obesidade, porque é um país que não faltam recursos, não faltam tecnologia, e mesmo assim a obesidade é altíssima. Lá o aumento é bem baixo. Agora, quando você passa para quem aumenta mais, são os países que a ONU classifica como de renda baixa e média, né? E por quê? Porque a transição alimentar ocorreu há menos tempo, então as pessoas vêm tendo cada vez mais obesidade em relação às que tinham antes. Então os maiores aumentos são desses países. O Brasil não está nessa, ele está um pouco no primeiro grupo daqueles que já tinham um número alto, que se mantém, mas se mantém alto também, né? A gente não pode dizer que 60% da população seja pouca coisa, né? E você tem os países que não têm muita obesidade, são aqueles que a gente não pode dar como exemplos, porque ali a alimentação tem outro tipo de problema. A gente entende, né, na Cordial, no PBO, as duas faces de uma mesma moeda, né, que é a fome e a obesidade. Os dois partem de uma alimentação inadequada, de questões relacionadas à alimentação. Os países que têm os menores índices de obesidade geralmente são aqueles que têm o maior índice de fome, né? Então você vai pegar, não vou trazer como exemplo um país que é famérico, porque na verdade lá a gente tem que entrar de fato para resolver e as pessoas passem a comer. Agora também tem que ver com a qualidade das coisas que elas comem, porque daí isso que vem acontecendo nos outros países. A gente vem cada vez menos tendo alimentação saudável, cada vez mais comendo ultraprocessado, e com isso você vai aumentando inevitavelmente a obesidade. E você falou algo que me chamou a atenção, transição alimentar. O que é essa transição alimentar? Eu nunca tinha ouvido falar. A transição alimentar bom, a seara dos nutricionistas, aí, do pessoal da saúde pública principalmente também, mas a gente mudou a forma como se comia. Antigamente, o almoço, a janta, as refeições eram feitas em casa, né? E aí você começa a ter o aumento do trabalho, entra nessa conta a questão da liberdade da mulher de poder trabalhar, né? Então a sociedade menos machista, empoderamento feminino, isso é bom, mas ao mesmo tempo você não tem aquelas as carinhas-chave que tinham. Então a mãe que prepara a comida e tal. Então a comida sai de dentro de casa e vai para o ambiente de trabalho, vai para o circuito no entorno do trabalho, e aí você vai tendo cada vez menos tempo para se alimentar, e aí você começa a consumir mais produtos que já vêm prontos e na caixinha, e eu só aperto o botão do micro-ondas e por aí vai. Então você ganha muito em tempo, mas perde muito em qualidade de vida, porque e muito provavelmente não só a obesidade, mas uma série de doenças crônicas associadas à obesidade vão vir juntos, porque esses alimentos, esses produtos alimentícios, como o Nupense gosta de ressaltar, né, porque não necessariamente ali são alimentos, eles começam a fazer muito parte da sua vida. Você come sal, gordura, açúcar, de monte e pouca qualidade. Então, a transição é quando a gente muda essa forma de comer. No Brasil, eu acho que é legal falar que no Brasil isso é bom, assim, o Brasil se alimenta bem perto de outros países. A gente tem o clássico PF, né? Então quando eu saio para comer eu posso pedir um PF, eu sei que tem arroz, feijão, a carne e a salada. Isso é fantástico. Se todo lugar fosse assim, e não já seria muito bom, mas mesmo isso vem se perdendo, né? Então você pega qualquer embalagem que você cozinhe rápido no micro-ondas, é isso, né? Essa é a transição alimentar. E em que momento, né, que isso aconteceu, que isso se perdeu, né, da comida de verdade, do arroz, feijão, do PF, para de repente uma lasanha de micro-ondas? É difícil precisar ali o momento, né? Tem aí uma série, e isso é até anedótico, assim, né? Porque há quem diga, a CT Promoção da Saúde está aí lançando um filme, né? E aí eles trazem que o primeiro problema foi a margarina, por exemplo. Então foi porque foi a primeira vez em que um governo pediu para que a sociedade
conseguisse criar um alimento que fosse parecido com o de verdade e que fosse facilmente fabricado, tá? Mas aí essa não é minha seara, eu vou voltar aqui para pensar... A gente pode fazer um outro episódio sobre isso. Não, provavelmente, alguma coisa por aí. Mas é interessante porque tem esses momentos na história. Você tem porque a partir da década de 60... porque você teve a Segunda Guerra, a necessidade de alimentos que durassem bastante tempo, então você tem toda uma indústria alimentícia que, num primeiro momento, não está errada em querer que o pão dure mais, que o queijo dure mais, ou que todos os alimentos que a gente possa carregar o feijão na mala e ir para o campo de batalha, ou qualquer coisa assim, mas isso já mudou. E aí, conseguir colocar esses produtos no dia a dia do trabalhador, e a gente não vive em guerra, imagino eu, assim, né? Mas assim, a guerra, né? A gente trabalha bastante e tem que acabar comendo essas coisas, porque não tem tempo, porque a gente está sempre no front, né? A gente está sempre correndo com isso. Eu lembro da história do leite condensado, né? Que é um clássico, que o pessoal, em tempos de guerra, levava exatamente para ter ali um suprimento de glicose, de açúcar, de energia, né? E que de repente virou sei lá, um dos principais ingredientes dos doces aqui no Brasil, e daí tem toda a questão da indústria, que talvez a gente vá para outro lugar. Só para eu fico me perguntando, porque assim, o bom de ter uma conversa assim é também trazer outros lugares de fala, né? O PBL trabalha em rede, né? E aí a gente gosta muito dos nossos parceiros. E é interessante quando eu falo, talvez isso não seja a gente melhor a falar, mas porque alguns dos atores que estão com a gente, algumas organizações, trabalham com isso, né? Então, já citei a ACT, e aí eles têm uma parceria boa com o Joio e o Trigo, que fez um podcast maravilhoso sobre a moça do leite, né? E é interessante para entender aquilo. Agora, entre aquilo e eu ir numa festa infantil e comer um brigadeiro, eu acho que tem uma distância relativa. Então, também não estou aqui para demonizar a marca ou a produção, mas sim dizer que é possível se alimentar bem, é possível controlar a obesidade, é possível ter qualidade de vida independente desses produtos existirem também, né? Porque senão seria voltar também a um tempo que talvez não volte. Exato, eu acho que a questão está realmente no equilíbrio, né? Não na demonização, como você usou essa palavra, dos produtos, mas sim como que eles são consumidos, né? Saber que eles não são as únicas opções, né? Que a gente ainda tem toda uma questão que você consegue ter uma vida saudável até saindo um pouquinho daquele espectro que a gente também vê que um pessoal vai para um outro lado de radicalismo de vida saudável. Eu acho que pouco a pouco o pessoal já está entendendo que pode existir os dois mundos juntos sem a gente se preocupar, mas só para a gente não se perder na conversa, que a gente achou que isso aconteceria diante de todo o nosso bate-papo pré-gravação. Só para a gente fechar essa questão do Atlas. Então você falou, mas eu só queria reforçar, realmente não existe nenhum país no mundo onde a obesidade já é controlada e os índices talvez já estejam melhorando? Não. E o Atlas ele inova esse ano trazendo dois dados que não tinham nos anteriores. Primeiro, ele traz bastante a inatividade física como característica também para... Então você vai olhar os índices de inatividade física, a OMS também tem lá os índices que ela busca, e ela busca país a país quais são as políticas que estão sendo incentivadas, se algumas políticas que poderiam ajudar na redução da prevalência da obesidade existem ou não existem. Então essas são duas, não é só a obesidade, mas também a inatividade física e as políticas. E essa parte das políticas eu acho que é importante tocar. Eu acho que a gente vai ter oportunidade aqui de falar de algumas delas e ver como é que elas são colocadas ou não, né? Qual é o benefício que elas podem trazer para a população. Vamos falar agora. Tá ótimo. Me fala um pouco sobre essa questão dos projetos em andamento, né, dos governos municipal, estadual, federal, se a gente tem alguma coisa que mereça ali um destaque, que a gente já consegue ver ali diferença através do trabalho que tem sido feito. Assim, não tem como... O Brasil, ele é exemplo para o mundo. Isso é bom. O Brasil ele é exemplo para o mundo porque ele conseguiu mudar
o olhar sobre como a gente deve classificar os alimentos, né? Então, eu acho que esse ano foi 10 anos do Guia Alimentar para a População Brasileira, carrego aqui, né, o meu pinzinho dos 10 anos que eu ganhei da Patrícia, do Pense, sou muito feliz de carregar, porque é isso, esse novo olhar, e aí acho que o Carlos Monteiro, né, professor, ele tem falado em vários fóruns, ele tem aí um destaque que é importante nisso, mas aí o documento é do Ministério, né, o Pense é quem fez o apoio, e ele baseia uma série de políticas que, a partir disso, são sempre benéficas. Por exemplo, agora estava a discussão da reforma tributária. Então, quais são os alimentos que devem ser ter uma maior taxação ou um maior subsídio? Então, a gente vai atrás dos alimentos saudáveis. Então, são os alimentos que esse estudo, né, do Nupense, que o guia trazem como os mais adequados, que devem ter um maior subsídio. Ao contrário dos produtos ultraprocessados, que esses não precisam ter subsídio. Eles, tá bom, mas aí a bolacha vai custar tanto. Quanto custa uma banana? Né? Assim, e por aí vai. A gente tem que pôr os pesos e medidas, né? Porque senão o que a gente vai ter sempre quem tem maior propaganda tendo um maior apelo e as pessoas vão atrás. E não é assim. Voltando para as políticas, porque já falei que vou tentar ser eu sou sociólogo, então menos prolixo possível. Um sociólogo e uma jornalista, gente, isso daqui, ó. Né? Mas, então, a partir disso, então você tem a reforma, toda a parte da reforma tributária, você tem a cesta básica sendo baseada principalmente nos alimentos nos alimentos minimamente processados ou in natura. Aí você tem um plano nacional, um plano nacional de alimentação e nutrição que baseia toda a política em torno dos alimentos e da classificação nova, que é a do guia. Você tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que alimenta milhões de crianças, e assim, na cidade de São Paulo, e para uma capital longe, Rio Branco, e no interior, assim, no Vale do Ribeira, ou no interior de qualquer estado brasileiro. E a política está posta, né? E é bom, as crianças se alimentam. Muita mãe manda a criança para a escola para que se alimente, inclusive, né? E aí, a partir disso, outras políticas que são interessantes que vão acontecendo. A merenda escolar, ou a alimentação escolar, para não ficar num termo já perdeu, acho que denuncia idade. Mas você vai a merenda escolar, a alimentação escolar, ela vai ser comprada dos agricultores do entorno. Né? Então, 30% tem que vir da alimentação das cidades, tem que vir da agricultura familiar do entorno. E, isso já faz com que você tenha ali o consumo de alimentos in natura, que não tiveram que ficar tanto tempo em transporte, que não precisam ter uma carga tão alta de agrotóxicos, ou que seja, né? Assim, para sobreviverem por mais tempo para chegar, né? E que valoriza a qualidade da alimentação local. Então, eu não preciso ter morango o ano inteiro, né, na alimentação. Eu tenho que pegar quais são os alimentos que são produzidos naquela região, quais são os alimentos daquele período na região, e esses devem ser incorporados. Então, a matriz da política de alimentação brasileira não só é muito boa, como é referência no mundo. Né? A gente tem o centro de referência em alimentação, inclusive em Brasília, né? E que exporta tecnologia social para uma boa alimentação. Agora, tem outras coisas, quando você fala de obesidade, que são importantes. Né? Aí você pode pegar questões ambientais, né? E aí eu já falo um pouquinho delas, e também da pessoa com obesidade. Né? Porque, tudo bem, eu posso tentar prevenir e eu posso ajudar a controlar a obesidade, mas e o cuidado com a obesidade? Né? Como é que essa pessoa, se ela tem a obesidade, como é que ela acessa um sistema de saúde? Como é que ela acessa um sistema de assistência social? Qual é o amparo que o governo dá para que essa pessoa consiga entrar nesses sistemas? Isso a gente ainda está muito aquém. Vou até pegar esse gancho, porque é uma das nossas questões aqui, já que a gente está falando sobre política pública. Eu queria saber se você acha, né, exatamente vindo dessa sua fala,
se o que existe em termos educacionais, né, de informação e de educação, né, sobre a obesidade está fazendo o seu papel. Que é isso mais ou menos que você estava falando, que ainda estamos... Eu acho que a gente precisa levar a obesidade a sério. Esse é o da onde, inclusive o PBO, ele parte dessa premissa, porque se fala de obesidade, mas quando se fala de obesidade, na verdade a gente está falando da boa ou da má alimentação, da atividade física ou da inatividade física, a gente não está falando da pessoa, e isso é um problema, né? Então, quando você fala com um decisor político, com ou mesmo com a população, e você fala, e aí, né, como é que está sendo o trabalho em relação à obesidade? A gente está ajudando com a merenda e tal. Tá, mas quantas são as pessoas que têm obesidade nesse município? Quais são os sistemas que verificam isso? A gente até teria, né, o Sisvan, e tem propostas muito interessantes, mas não existem políticas reais implementadas, tá? E aí a pessoa fica de fora. Então ela está vendo que precisa comer melhor e ela sofre, porque às vezes ela come bem e ela não consegue chegar no que espera-se, tanto pelo lado da saúde quanto por essa massificação de um corpo ideal. Tá? Então, mesmo separando as coisas, se eu tirar a questão estética e focar na questão de saúde, a pessoa não sabe para onde correr, porque ela não tem amparo. Simplesmente vire-se. A obesidade hoje, no Ministério da Saúde, ela é vista como comportamento. E isso é uma briga grande. A gente participa, por exemplo, participou recentemente das oficinas da Vigitel, que é um inquérito anual que é feito pelo governo, e a pergunta, você vai perguntar sobre pressão alta. Então, você tem hipertensão? Tenho. Você já foi a um médico falar da sua hipertensão? Sim. Foi ele que disse que você tem hipertensão? Sim. Você tem diabetes? Tenho. Você já fez exame e verificou que você tem diabetes? Sim. Você tem um controle dentro do sistema de saúde da diabetes? Sim. Você tem obesidade? Sim. Na verdade, a obesidade geralmente lá no começo são os dados antropométricos, peso e altura, nem pergunta, mas tem inquéritos que perguntam. E aí? Você tem obesidade? Sim. Você faz dieta? Bom, primeiro todo mundo faz dieta. Né? Dieta pode ser uma dieta boa ou uma dieta ruim. Né? E pensando nas ruins, pode ser dieta da lua, do sol, intermitente. Então. Mas o que isso diz sobre a condição da pessoa? Não diz nada. Né? Por quê? Eu podia perguntar, mas esse problema, ele continua sendo individualizado? Porque daí aí é um questionamento que a gente leva constantemente para o governo. Né? Você está responsabilizando a pessoa pela própria obesidade, sendo que N outras questões que estão em jogo. E aí a gente fala assim, bom, se você pergunta se a pessoa procurou um médico, você vai ver se o médico sabe que a obesidade é sim um problema ou não. Porque também tem muita gente que entra no sistema de saúde e sai muito pior do que entrou. Porque a pessoa fala, volta quando você perder 30 quilos. Ou, às vezes a pessoa não tem onde sentar no consultório porque a cadeira não comporta. E por aí vai. São N problemas. Então, quando a gente puxa a obesidade para o centro, não necessariamente a alimentação, eu sei que aqui o podcast a gente está falando de alimentação, mas quando a gente puxa a obesidade para o centro da questão, as pessoas com obesidade ficam a gente vê como elas estão fora de todas as políticas. Né? Então, a gente pode ser referência no mundo por uma bela política de alimentação, ter uma cultura alimentar que é boa, e mesmo assim ter problemas na inclusão da pessoa com obesidade em qualquer política. Né? Parece que falta uma cartilha, né? Talvez. Eu acho que é um pouco pior, tá? Assim, porque uma cartilha a gente poderia entender, vamos ensinar as crianças que existe obesidade, e isso não tá de todo errado. Né? A gente aprendia, não sei como é que estão, as minhas filhas ainda não chegaram na biologia, ainda ciências, mas de qualquer maneira, eu lembro que a gente tinha lá a pirâmide alimentar, então você tem que comer mais isso, e aí tem tais vitaminas, tais minerais e tal. E a gente tinha isso, salvo engano, tinha parque infantil que tem a brincadeira, você tem que colocar qual alimento em qual lugar, né? E por aí vai. A gente já teve uma mudança, assim como teve a transição alimentar, a gente teve uma mudança muito grande na conscientização, talvez? Na leitura que a gente tem da nutrição. Então não são os nutrientes só, né? É a forma como o alimento aparece. Então é por isso que a classificação nova ela se opõe à pirâmide alimentar,
Porque eu não preciso comer tanto de cálcio, tanto de vitamina E, tanto de... Pode ser que em casos específicos precise. Não estou dizendo que não está correto isso. Mas esse mesmo alimento, se vem num brócolis ou se vem numa vitamina já encapsulada, ou se vem num alimento ultraprocessado, a forma como o corpo absorve vai ser diferente. Então a gente precisa entender, né, nessa coisa, a cartilha viria para dizer assim, coma bem. Sabe, olha, como... Mas eu nem pensei nisso, eu não pensei nem numa cartilha alimentar que ensine a comer, mas sim assim, da pessoa ela ter obesidade e ela chega, igual quando você chega, sei lá, no médico e você tem questões da diabetes, questões da pressão alta, a mesma coisa que você citou, tipo... questões da obesidade, tipo, olha, talvez eu tenha isso, não sei. Mas a loucura, então, eu acho que a gente está falando da mesma coisa. E é divertido, porque assim, isso, acho que a gente ainda acontece na escola. Você tem que, não traga para a escola, bolacha, traga uma maçã, etc. Mas, será que, aí a gente fez uma pesquisa, né, o PBO, a gente faz vários working papers. Um deles foi sobre a formação do profissional de saúde em relação à obesidade. A gente fez uma análise de sei lá quantas universidades, públicas e privadas, nível Brasil, por região, lógico, a gente não falou de todas, porque não daria para o tempo, o escopo que a gente tinha, e a gente viu quem fala de obesidade. A gente pegou 5 cursos. Nutrição, obviamente, psicologia, enfermagem, educação física e medicina. E foi olhar o currículo da universidade para esses cursos. A gente encontrou 2 disciplinas falando que eram específicas de obesidade. Ou seja, a formação dos profissionais de saúde, a cartilha teria que... ela vem no sentido, para o próprio médico, né, ou para a enfermeira, a hora que receber a pessoa saber, então isso é uma doença? Olha, é crônica. Isso tem impacto, é a gordura, mas também é o hipotálamo, olha... Então, eu tenho que ter empatia, não é falta de vergonha na cara, porque é isso que a pessoa com obesidade acaba ouvindo sempre que ela senta numa consulta. Se você fechar a boca, você resolve. Come mato. E pode ser que a pessoa só se alimente de mato e ela não resolve o seu problema. Exatamente. Então é isso, precisa sim formar melhor os profissionais de saúde, precisa informar melhor as crianças, sempre. Mas a gente sempre joga nas crianças porque elas serão o futuro. Mas assim, agora, vamos lá, né? E aí tem um N, a hora que a gente entrar nas políticas aqui também do ambiente, tem um monte de organização trabalhando para isso, né? Para melhorar o ambiente, regulamentar, porque senão a gente também... senão a gente continua individualizando a questão. Né? Isso, toda essa digressão aqui apareceu, né, dessa questão de que o governo ainda trata como uma questão de comportamento. E se isso não mudar, a gente não muda como a política existe. Né? E a gente falou rapidamente agora, né, da questão das crianças. Vou um pouco para esse lado agora falar sobre obesidade infantil, que também é algo que tem crescido de uma maneira assustadora. 1/3 das crianças brasileiras ou tem obesidade ou estão com sobrepeso. Pô, mas não era 1/4 da população? Sim. A hora que você faz o corte das crianças, 1/3. Então esse 1/3 que a gente vai chegar da população geral, ela já está chegando. As crianças já são o futuro, elas já estão com obesidade. Isso é um baita de um problema. Aí você vai falar, mas você não disse que a alimentação escolar, a gente tem uma política fantástica? Tem uma política fantástica. Mas você concorre com o comercial da televisão, você concorre com o alimento do meu amigo que ele tem, eu não tenho, você concorre com o brinde que você recebe quando você compra comida A, B ou C, e aí tudo bem. E você concorre principalmente com um alimento que é feito, a tecnologia por trás do alimento para que ele seja maravilhoso. Né? Quando você vai falar, palatável. Isso. Não coma um chocolate embalado, não coma, né? Eu vou evitar ao máximo sempre as marcas, mas assim, não coma. Vamos pegar o brigadeiro, que é genérico. Não, vá à festa e não coma o brigadeiro, faz brigadeiro de melão. Não. De chuchu. De chuchu, de chuchu, então é isso. Né? Mas não dá. Assim, o brigadeiro é uma delícia. Agora, ele foi o leite condensado, aquilo. Agora, como é que isso pode fazer parte da alimentação, mas é uma parte que não é a parte principal? Porque lá a gente pode comer bem e comer essas coisas também. Sim. Né? Eu acho que, na verdade, seria o ideal também, né? Porque, como eu falei, eu acho que o radicalismo, do outro lado, ele te leva para um outro tipo de doença, né? Que daí nem vamos pegar aqui, porque senão a gente sai muito do tema.
Mas você acha que tem, ainda a gente falando sobre a comunicação, né, em termos da população saber o que é obesidade, né? Você foi muito enfático em trazer para a gente que os profissionais ainda não estão tão bem informados como deveriam, né? Tem uma questão que eu sempre gosto de colocar com os profissionais que a gente entrevista aqui no Mesa Bepais, é a questão da internet, foco para essa cara, das informações que a gente tem sem filtro nenhum. Como que profissionais que falam sobre saúde, né, lidam com essa informação e com a desinformação? Eu vou ser bem interessante. Lógico, antes de ser convidado, fui convidado aqui, antes de vir fui assistir, né, o podcast. E antes de entrar o filme do podcast, eu não pago o YouTube, né, então entra uma propaganda. E como aqui o podcast é sobre alimentação, a propaganda foi direcionada, e era propaganda de um produto milagroso que ativa uma bactéria XYZ, que se você clicar ele fala direitinho como é que vai ser e tudo mais. Ou seja, a internet, ela amplifica, não dá para demonizar, né? A internet é o que permite eu estar aqui conversando com você, o PBO faz lives semanais, a disseminação e difusão de informação é fundamental. Agora, o complicado é que é qualquer informação, sem filtro, né? E aí, o que você tem de informação ruim e de monetização de informação ruim, porque como é que são pagos, né? Como é que são veiculados. Não foi à toa que foi esse produto que apareceu para mim como propaganda, e eu fiz questão de ir até o fim do videozinho, porque eu falei, não é possível, né? Eu trabalho com isso, vinha falar sobre isso e eu precisava saber. E ele ficou um tempão criando a expectativa sobre um produto milagroso. Você imagina a pessoa que sofre. Então eu vou pegar um exemplo extremo, talvez, não sei se... Mas eu saio de casa para ir para o trabalho. Eu rapidamente como alguma porcaria, porque eu preciso correr para o ônibus. E o Brasil ainda é ótimo nisso, né? Porque quando você chega no ponto de ônibus, ainda tem lá uma pessoa que vende um bolo caseiro, um café com leite. Na porta do metrô, exato, né? Essa coisa sim. existe, mesmo que pela informalidade. A gente ainda tem o PF, né, que é isso, né, tanto no café da manhã, tem o sujeito que vende a fruta, né, que no carrinho e tal, fruta, né, coisas assim. Mas o comum não é esse, né, o comum é você ter que apelar para um salgadinho, para uma bolacha, para qualquer produto empacotado que eu possa, a hora que eu estou lá no ônibus, eu ainda como, eu vou ficar 2 horas naquele percurso, desço num lugar, trabalho o dia inteiro, na hora de comer, se eu tenho um relatório para entregar ou qualquer coisa, eu vou comer rápido. Então, isso vai se retroalimentando, né, assim, então é um problema. Guilherme, então vamos pensar nessa relação da fruta que está ali fácil, né, teoricamente de um fácil acesso, mas não tão fácil quanto o biscoitinho empacotado ali no meio do ônibus. É isso, né? Assim, a pessoa, quando está nessa loucura do dia a dia dela, ela não tem tempo para pensar exatamente no que ela está comendo. Então, que bom que tem tudo isso. Mas ela ainda se sente perdida. A gente pode, daí, sei lá, voltando um pouquinho lá na pergunta anterior, né? Assim, aí a gente ela precisa ser informada. E quem que vai informar? Vai ser a internet? Ou vai ser a merendeira, de repente, né? Pô, a gente fica entre essas duas coisas. Eu acho que se a gente puder... a qualidade... a gente tem uma boa alimentação, a gente tem boa informação, a gente tem boas pessoas, mas a gente tem uma série de interferências entre essas coisas que prejudica demais. E assim, se eu não sou especialista no assunto, por que eu vou me debruçar sobre o assunto? Né? Porque eu não tenho motivação mesmo, a não ser que eu seja uma pessoa com obesidade, e aí eu quero saber, e aí de repente eu entro lá no perfil de pessoal, se eu entrar aqui na Bepaz vai ser maravilhoso, porque eu vou ver que vou ter boas referências, mas de repente eu pego um charlatão e eu vou acabar me alimentando mal, eu vou acabar, a gente tem um jeito, né, que os profissionais de saúde colocam e que a gente tem também, que quando eu vou à internet,
isso significa que a nossa cartilha lá atrás já não existiu e não funcionou. Boa. Que o profissional de saúde, eu não confio, né, porque talvez eu chegue nele e ele me coloque, né, mais questões do que soluções. E aí, o que eu estou aumentando com isso? O sofrimento. Então, eu só aumento o sofrimento. Então, essa desinformação, ela não só desqualifica todo o debate bom em torno da coisa, mas ela coloca o principal interessado, que é a pessoa com obesidade, em um duplo sofrimento. Ela sofre porque ela tem a obesidade. Às vezes ela sofre porque ela se alimenta bem e não consegue controlar a sua obesidade. Ela sofre porque ela não tem com quem compartilhar as angústias e o sofrimento dela, e ela sofre depois exatamente porque as informações que chegam para ela fazem com que ela tenha que se fechar em si. E ela vai fazer uma dieta A, B ou C maluca. Sem fundamento. Sem fundamento algum. Né? Então, assim, a gente precisa amplificar. Então, a internet ela tem esse lado também. Precisa amplificar podcasts como esse aqui. Mas não... E, Guilherme, me veio uma cena na cabeça que me trouxe a uma das nossas perguntas aqui na hora que você falou da pessoa no ônibus, que é mais fácil ela estar ali com um ultraprocessado do que, de fato, para descascar banana e se segurar. Vamos falar um pouquinho sobre o quanto que a classe socioeconômica, né, e até mesmo as questões regionais pesam quando a gente fala em obesidade? Ótimo. Assim, isso faz parte, inclusive, do começo da transição alimentar, tá? Porque, normalmente, é interessante, o alimento in natura, a gente tinha ele como um alimento barato. Né? Então, isso é preço de banana. Isso significava que era barato. A banana não está barata. Né? Assim, e cada vez mais ela está cara, e o alimento ultraprocessado, que era alguma coisa de que eu via que a pessoa que tinha dinheiro, ela podia acessar, né? E aí às vezes valia por um bifinho ou qualquer coisa assim, e ela tinha, eu não, e aí eu queria acessar aquilo, e hoje em dia isso se inverte. Né? E aí eu vou tentar fazer aqui um desenho de motivos que levam a isso. Mas, antes, é fato que se alimentar de uma forma saudável é mais caro, normalmente é muito mais caro, do que se alimentar de qualquer jeito. Né? E aí a gente tem, em casos extremos, quando a gente fala de fome, não, quando a gente fala de obesidade, a gente fala do pessoal que assa osso para ter um pouco mais da proteína da carne, a gente tem tudo isso, mas não é essa a preocupação. A preocupação é que, assim, você, por um lado, o ultraprocessado, a cadeia da alimentação que vem por aí, ela é subsidiada, ela é em escala, ela não estraga, ela pode ser... eu posso carregar o refrigerante de uma fábrica em São Paulo para o meio de Manaus, né, assim, para Manaus, de uma forma muito rápida, e vai ficar tudo bom. Se eu tiver um docinho de banana que vai sair... Vamos pegar o caminho inverso, eu faço um açaí, né, e trago para o sudeste ou para o sul, e ele vem congelado, né, ele vem um produto de açaí para cá, ele vem empacotado, e ele vai chegar e vai durar, eu não sei a duração média de um produto, mas vão ser alguns meses. Né, que é coisa mais maluca do que o tempo de validade de um pão, né, um pão integral. Demora muito para estragar. Né? Então você tem essa mobilidade. Já a agricultura não é assim. Né? Então a agricultura eu dependo. Eu plantei aquilo, tenho clima, não tenho clima, eu tenho que me dedicar àquele alimento. Eu não consigo colher 3 laranjas todos os dias. Quando a laranja dá, eu vou colher a árvore inteira, e aí eu vou comer 3, e que eu faço com as outras 200 que eu tenho? Tá, eu posso escoar isso para uma feira, etc. Mas aí você já tem, no deslocamento eu vou perder produtos, aí eu vou chegar e vou vender, já tem um sobrepreço nisso, e por aí vai nessa cadeia num crescente em que isso vai chegar num consumidor final a um preço muito diferente. E eu não posso cobrar um preço muito baixo pela minha laranja, porque eu produzo aquilo e aquele é o custo que eu tenho para produzir aquilo, muitas vezes sem subsídio. Então você tem por um lado isso, então é mais caro produzir e distribuir comida boa, né? Comida, né, saudável. Por outro lado, fala assim, bom, mas aí, e como é que é? Mas a gente alimenta, o Brasil é o país que alimenta o mundo, a gente exporta agora com
as questões, né, de tarifas no mundo, a gente vai exportar sei lá quanto, toneladas disso, daquilo outro. Sim, a gente vai exportar, não vai exportar alimento, a gente vai exportar commodity. Então, cada vez mais, a terra que poderia produzir a banana, a maçã, a alface, né, as coisas que a gente precisa no dia a dia, elas vão ser utilizadas para ter milho, soja, alimentos que eles não existem em si, eles existem exatamente para a produção dos ultraprocessados. Então, além de tudo, você tem isso. O subsídio que vai para a agricultura geralmente vai para esse tipo de produção, que é uma produção que, em escala, traz muito recurso, mas que, no final do dia, não alimenta a população, nem do mundo, nem do próprio país. Né? Então, essa dimensão é importante ter em conta. Né? Eu acho que todo mundo tem que ser favorável ao agro se o agro traz a boa comida e serve a nossa mesa. Não necessariamente quando ele serve simplesmente a produção da bolacha, né? Ou de qualquer produto ultraprocessado. Não, perfeito. E você reforçou, né, que a comida saudável, a alimentação saudável hoje em dia é cara. E vocês compartilharam um relatório da Organização Pan-Americana da Saúde, que consta que a América Latina é a região com maior custo, né, para se manter uma alimentação saudável. Como é que a gente explica isso, né, para quem está assistindo e qual que é o impacto dessa realidade na saúde de nós, latinos-americanos? Ele reflete, eu acho que ele reflete aquilo que você buscava saber, que é cada vez mais a alimentação saudável acaba indo para o prato das pessoas que têm mais recursos. Né? Eu acho que é isso. A gente, com essa mudança no preço, o que acontece é isso. Se eu tenho menos recursos, se eu sou mais pobre, eu não consigo ter acesso à alimentação saudável. A alimentação que talvez num passado recente pudesse ser produzido ali perto, inclusive. Né? Mas é isso. O relatório ele traz luz para essa questão. A gente tem lavouras, a gente tem uma série de bons alimentos, mas ele não chega para quem precisa. Isso é interessante, a obesidade ela tem uma mudança ao longo do tempo. Né? E isso é uma coisa que faz a gente dialogar bastante, inclusive, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social, porque quem acessa a boa alimentação não é quem deveria acessar. Né? Eu acho que essa é um ponto fundamental. Né? Eu estou aqui pensando só como exemplificar, né? Assim, porque é isso. O relatório ele estigmatiza, ele mostra, ele não estigmatiza, ele mostra, ele demonstra como a nossa alimentação é estigmatizada. A gente não consegue, tentando ainda buscar a figura aqui, eu peço desculpas, mas assim, a pessoa pobre, ela ela acaba nem conhecendo, né, assim, o alimento. É isso, é uma inversão de valores. Eu sei, vamos seguindo, senão eu vou aqui me perder na minha imagem, mas a grande questão é essa. A gente acaba cada vez mais não conseguindo alimentar quem precisa. Lembrei da curva, né? Assim, que é isso. Antigamente, quando você falava que uma pessoa tinha obesidade, você pensava num alto executivo, né? Geralmente um homem branco com obesidade. E aquilo era o sinal de sucesso na vida. Né? Então, porque ele faz fartura, exatamente, muitos almoços de trabalho e tal. Hoje em dia não é. Geralmente esse é o que corre na cobertura do prédio e fica ali, consegue manter uma alimentação boa, paga por bananas e por maçãs e por alface, tudo isso que eu venho repetindo, até vai ficar aqui como couro. E enquanto a pessoa a pessoa do ônibus que a gente colocou lá e que teve todo o deslocamento comendo ultraprocessados é a pessoa que está sendo mal alimentada, que vai ter obesidade. A gente tem hoje em dia o número cresce, né? Cresce mais entre as pessoas pobres do que entre as pessoas ricas, assim como se a gente pega o individual e o coletivo, assim como nos países de renda baixa e média aumenta mais do que nos países que já estabeleceram altos índices. Né? E isso é claro por conta da embalagem e não do descascar. Né? Eu acho ainda que é a falta de informação, óbvio, né? Outro dia eu me peguei pensando nisso. Eu estava no mercadinho ali do lado da minha casa, saindo da academia e bem na hora do almoço do pessoal que trabalha no horário normal e tal. Cara, eu fiquei chocada, que eu nunca tinha reparado, porque eu faço parte de uma bolha tão, né,
privilegiada, específica, que eu vi que todas as pessoas, tinha umas 5, 6 pessoas na minha frente fazendo compras, não tinha um produto natural. Era só bolacha, era só refrigerante, era só chocolate, coisas que assim eu nunca nem tive na minha casa, nem de criança. E assim, sabe quando você fica, cara, eles não sabem. Porque se soubesse, não comia, acho. O refrigerante era uma coisa de fim de semana e olha lá. E né, olha quando lá, de aniversário. Eu vou voltar para essa grande parceria que a gente tem com a ACT, né, e com a Alana também, né, porque eles brigam, e a gente vai falar aqui, né, a coisa do impacto no ambiente alimentar. Hoje o ambiente é obesogênico. Né, por que eu trago isso? A gente não tem propaganda, olha, coma maçã, olha, que delícia essa salada. Né? Você tem a propaganda do refrigerante, você tem a propaganda do chocolate, que junta esse com aquele ingrediente que é maravilhoso. Então a gente é instigado a não comer essa comida, assim como quando a gente anda na rua, a gente não acha a comida que a gente poderia achar. Né? Então, falando das parcerias, porque tem esse filme do Alana, que é antigo, eu não lembro o nome agora, durante aqui o podcast a gente pode relembrar, mas que eles mostravam que eles vão lá para o norte do país e vão perguntar, você sabe que fruta é essa? Você sabe que fruta é aquela? E mostram as crianças que não sabem quais são as frutas, porque não faz parte do cotidiano alimentar delas, ter uma diversidade que permita com que elas saibam o que elas estão comendo. Isso já é um problema, e o vídeo é de 10 anos, mas se fizesse agora... Ia dar na mesma. Ia dar na mesma ou ia ser pior. Ou só não seria pior porque uma das coisas que eles denunciam naquele vídeo, e que é interessante, é que subiu um barco de uma marca X para vender os produtos ultraprocessados pelo rio, e que era um alvoroço das pessoas querendo aqueles produtos. E aí você pega a curva antes e depois de obesidade, tem impacto. É muito maluco. No Gente Ultraprocessada, que é um livro recente, é verdade, que foi lançado. Eu fui no lançamento e alguém levantou a mão e falou, puxa, você sabia que está aumentando o número de cáries no grupo A, B ou C, né, de povos tradicionais e tal? E o pesquisador, né, do livro fala assim, poxa, isso muito me interessa, porque são as análises que tornam possíveis mostrar que não é uma questão circunstancial, é uma questão de contexto. As pessoas vão buscar esse tipo de alimento não vai fazer bem, e aí pronto. Vai ter cárie que não tinha antes, por quê? Porque não tinha esse tipo de açúcar, porque não tinha esse tipo de interferência mesmo alimentar. Com isso é dizer, não, proíbe o consumo de qualquer um desses alimentos. Ao proibir, eu acho que você cria um problema ainda maior. Mas você desestimular é fundamental. É legal que você citou isso. O pessoal que falou não foi na comunidade? Como que foi que o pessoal não tinha cárie? Eu usei qualquer grupo populacional. Um grupo populacional. Então, aqui. Isso. Não, é que eu pensei em termos de ambiente. Que é uma pergunta meio que clichê até, mas o ambiente muda completamente, né? A nossa relação com a própria saúde, às vezes. É maravilhoso. É exatamente isso. Né? Se eu não tenho oportunidade de acesso àqueles alimentos, eu vou comer o que eu tenho acesso. E aí, cada vez menos você tem feira, cada vez mais você tem supermercado. E aí, ou senão, o supermercado tomando, aspas, a feira no sentido do tipo de produto que se vende ali. É fundamental, né, assim, que existam políticas para além da alimentação, inclusive para além da obesidade. Assim, mesmo que sejam os temas que a gente aqui tá no diálogo. E aí, é impossível não pensar em propostas muito edificantes, como restrição de prateleira de ultraprocessado até 50 centímetros na boca do caixa, que é a coisa mais habitual nas grandes cidades. E aí você tem, né, o IDEC brigando por isso, a Alana brigando por isso, porque eu estou incentivando eu estou restringindo as escolhas. Porque falam assim, você come o ultraprocessado que você quer, mais ou menos. É ele que eu vejo na televisão, é ele que eu vejo na prateleira, é ele que tem apelo. O outro não tem apelo, e ninguém quer fazer o apelo, né? Eu acho que... Você não vê a caixinha da maçã, isso. Né? Não sei quantas vitaminas, docinha, não sei, não tem, é uma maçã Bora jogada fazer propaganda agro. Né? No sentido assim, vão lá, olha, comam mais alfaces. Olha que alface bonita, né? Para quem consome isso e vê, sabe, né? Fala assim, puxa, olha... É a mesma estratégia de marketing dos ultraprocessados. Né? Porque você pegar, gente, você abre aquele pacote, uma bolacha seca, horrorosa, e na embalagem dá aquele negócio.
E quanto em ambiente de trabalho? Perfeito. Vamos para lá e eu acho que esse é legal, inclusive para o lugar que eu estou hoje aqui, né? Porque quando eu vou falando dos parceiros, né? E quando a gente começou a conversar, né, sobre obesidade, há alguns anos a gente vinha falando, bom, então, quando a gente falava de alimentação, as pessoas, não, porque a política da alimentação escolar, não, porque a prevenção e tal, e ninguém fala de mercado, do espaço de trabalho, as pessoas falam do entorno de escolas, mas não falam do entorno do trabalho, não falam dos refeitórios de trabalho, né, e aí eu vou falar do maravilhoso, não é merchan, mas o maravilhoso trabalho da Bepasa, né, assim, porque o Almir, ele identifica, ele fala, nada que não passe pelo mercado de trabalho vai funcionar. E realmente, qual é a cantina que eu tenho? Qual é o espaço... De novo, esse vai ser um disclaimer constante nesse episódio, né? Mas o brasileiro come bem, assim, perto de outros grupos. Então você tinha geralmente uma sala refeitório, por exemplo, né? Isso não é incomum e a pessoa leva a sua marmita, e a marmita não deixa de ser alguma coisa parecida com o PF, quando ela pode fazer isso. Ou quando a gente come na rua, a gente tem o quilo, né? E aí você também tem uma diversidade de alimentos e que concorre muito bem com os fast foods, né? E tudo mais. Mas você olhar, como é que eu posso me alimentar no trabalho? Qual é o tipo de comida que eu tenho? Eu sei que tem brigas homéricas, inclusive no governo, de que comida eu ofereço no refeitório que eu posso deixar oferecer no refeitório do Ministério da Saúde, por exemplo. Eu sei que algumas diretrizes deixam os funcionários, inclusive, bravos. Aqui a gente não vai ter refrigerante. Não vai ter, assim, a gente não vai facilitar o acesso aos alimentos ultraprocessados. E daí os próprios funcionários falam, pô, e aí, mas eu queria, eu não queria, etc. Mas aí vai muito além da cartilha, né? Aí é o exemplo. E quando a empresa está disposta a fazer essa transformação, e os relatos do Almir são maravilhosos, quando ele fala, a gente começou a oferecer a sobremesa desse jeito. Lá a gente viu que na empresa tal ou qual, a gente colocando água, as pessoas buscavam água e evitavam refrigerante, e que isso ao longo do tempo passa a ser uma escolha. Então eu tenho que oferecer. Se a empresa oferece uma boa alimentação, as pessoas não têm por que se alimentar mal, né? Eu posso até achar interessante num primeiro momento ter um hambúrguer oferecido, né? E se o hambúrguer for também bem feito, nem tem tanto problema. Mas o fato é, eu não vou ficar correndo atrás dos alimentos ruins se os alimentos que me são oferecidos são alimentos bons. Então, eu nunca tive um chão de fábrica, apesar de sociologia, isso é uma coisa que eu ainda quero resolver até o fim da vida. Mas, assim, imagina aquelas grandes empresas que têm sei lá quantos funcionários, que eles vão para o refeitório comer. Se eu tenho uma boa alimentação ali, nossa, 10, check it, né? Assim, perfeito. Porque eles vão ali aprender. Assim como uma coisa agora que me ocorreu agora, né, quando a gente fala das crianças que são o futuro, etc, tal, a cartilha, mas e os adultos, né? E é isso, o lugar da educação dos adultos é o ambiente de trabalho, né? E se eu tenho ali boas alternativas, nossa, eu mudo a minha relação com aquilo, né? Eu posso... É interessante, aqui, inclusive os meus amigos estão todos comendo salada antes de comer o prato principal. Poxa, será que essa salada é boa? O que será que é aquilo que eu estou comendo que eu nunca comprei em casa, de repente, né? E aí você vai melhorando sua alimentação. E, nossa, o lugar, eu acho que as empresas são o locus, né? E aí, de intervenção hoje. E aí o sucesso, eu espero cada vez maior, da Bepasa, assim, não só nisso, mas também no selo, né? Que daí quando você pega... quais são as políticas? Já falei do Alana, já falei da ACT, mas pô, você tem um selo que fala assim, olha, assim, a alimentação que aqui é oferecida, ela parte do princípio do guia. Então eu vou oferecer aqui o alimento in natura e minimamente processado em abundância e vou evitar o ultraprocessado. Puxa, e se eu faço isso, eu posso ser, eu não lembro direito, né, as categorias, mas eu posso ser da categoria... ouro, prata, bronze. Então, mas aí eu vou ser de cada categoria de acordo com quão de acordo eu estou e quanta transformação. E o impacto disso é um impacto gigantesco, né? E aí, duro que parece merchan, mas não é, eu gosto demais mesmo. E assim, né,
Teodora, desculpa, mas Imagina. é que ele vai assistir o programa, então Vai assistir. o que é interessante é que você dá, é quase como não pensaram nisso antes, né? Eu estou ali propondo uma transformação efetiva onde a pessoa passa a maior parte do seu dia, que é o ambiente de trabalho. Então, assim, não tem... a gente, quando vê os outros, nenhuma das outras organizações estava pensando no ambiente privado. Para não dizer o ambiente privado como um todo, há organizações, o Desiderata lá em Niterói conseguiu a proibição de alimentos ultraprocessados em escolas. E aí valia para as privadas, para as escolas públicas e privadas. Mas a preocupação é sempre no genérico. A população precisa comer melhor, a alimentação precisa ser melhor. A hora que você determina um espaço e fala, é aqui que eu vou intervir, e a minha preocupação não é só com o público, porque eu sei que o público pode ser o parque que eu vou no final de semana, pode ser o espaço em que eu uso de vez em quando, né? E aí a gente tem que pensar na alimentação em hospital, alimentação em consultório médico, alimentação nos espaços assim, mas eu vou pegar e fazer intervenção aonde a pessoa passa a maior parte do seu tempo, e não é que vai passar no futuro, passa hoje, né? Então a transformação que isso pode gerar é gigantesca. Tá? Então, eu acho que a gente tem aquela impressão de que a base é em casa e o resto da vida a gente traz. E não necessariamente. Você passa 8 horas no trabalho. Quantas refeições você faz, além da principal, que é o almoço, que te coloca ali, né, entre a manhã, a tarde, todo o teu tempo de produção? Né? Então, por que a gente não pode também ter esse ensino no trabalho, ensino em questão da alimentação no trabalho, e levar isso para casa? Né? Se eu tiver ali do lado da máquina de café, que a máquina de café é o clássico, né? Se você tiver ali umas frutas, ou se tiver ali umas castanhas, ou o que seja, né? Será que você não consegue construir um hábito que realmente depois em casa você fala, puxa, você sabe que eu comi um negócio que era maravilhoso no meu trabalho. E aí você vai e era uma tâmara, sei lá, tô aqui brincando, mas é porque vai saber. Você foi bem no meu coração, assim, adoro tâmara. Mas é isso, que às vezes as pessoas às vezes nem conhecem. É o que eu falo, assim, a gente vive numa bolha que a gente não faz ideia de comer lá fora. E realmente, para mim, sempre bate na falta de conhecimento. Isso, eu acho que é por isso que eu faço esse trabalho aqui, nós da Bepaz, eu, Teodora, faço tão empolgada, assim, sabe? Que é tipo, cara, vocês precisam saber disso. Pra gente finalizar aqui, não, tem mais coisas, hein? Eu não sei. É que falar do que a gente gosta. Assim. A gente fica. Na verdade, antes da gente finalizar, eu vou fazer então mais uma pergunta antes da final, que você já me deu a letra, eu vou... na verdade, assim, eu acho que já é conhecido de boa parte da população, mas além da alimentação, né, quais outros hábitos e quais outras questões individuais que contribuem no aumento da obesidade? Porque você falou diversas vezes aqui hoje que não é só uma coisa, né? Que às vezes a pessoa chega no médico e fala, mas eu como certinho, não estou conseguindo. O que é que o pessoal precisa saber ainda sobre a obesidade? Bom, eu vou trazer um que não é tão fora do clichê também, que é a atividade física, né? E aí a atividade física é interessante quando a gente começou a adentrar nesse universo, numa mudança, o que é atividade física, né? Porque aí tem quem fale, tem que fazer esporte. Aí quando você fala de esporte, você pensa que tem que ser um esporte de alto rendimento. E aí a pessoa com obesidade geralmente é a última a ser escolhida no time de futebol, e qualquer coisa assim, né? Ou fica para goleiro, ou qualquer coisa assim. Eu lembro da minha infância. Mas a atividade física enquanto vida ativa, né? E não precisa se forçar. Assim como tem as dietas, tem aquelas histórias, você trabalha no 3º andar, sobe ou pelo menos desce andando para ter uma vida, isso, pela escada, para ter, não usa o elevador, porque daí você tem um tempo a mais de esporte, mas não a gente precisa ter a vida ativa por escolha também, né? Então eu acho que possibilitar, sim, eu preciso fazer mais exercícios. Mas esses exercícios podem ser sair para dançar, pode ser caminhar, ir até a feira e fazer a feira andando,
E para isso mas isso implica hoje no Brasil em ter calçada, em ter iluminação, em ter uma série de outras coisas também, né? Em ter transporte de qualidade para que eu chegue no lugar onde eu quero, em segurança e tudo mais. Né? Mas isso é um que eu acho que é fundamental e é, apesar de clichê, mas não é só alimentação e atividade física também. Né? Eu acho que a gente precisa regularmente olhar para si, né? E pensar o que é uma vida saudável. Né? O que se espera de uma... Cada vez mais a curva... Se a gente aumentar, se a gente põe a curva da obesidade, a curva da longevidade, a gente vai chegar num momento em que isso não vai dar. Uhum. Né? Então a gente precisa ter hábitos quando a gente fala dos... Eu tenho aqui os blue zones, né? A gente precisa se divertir, a gente precisa rir, a gente precisa ter espaço para vida social, a gente precisa ter espaço para... de não trabalho que sejam espaços saudáveis e não... De ócio positivo, isso, né? E que não seja a coisa simplesmente do happy hour, onde você senta e fica ali consumindo muitas vezes ultraprocessados também, ou minimamente processados, ou álcool. Não estou aqui também depois contra o happy hour, quem me conhece sabe que não, mas assim, o fato é que você poderia ter outras interações, né, e que tornem a vida menos penosa. E que isso estimule uma vida mais saudável, uma alimentação, e certamente isso vai ajudar no controle, na redução da prevalência da obesidade. Perfeito. E qual é o cenário, agora sim, para terminar? Tá bom. Qual é o cenário ideal para que o Brasil consiga, de fato, reduzir os índices de obesidade? Isso na sua visão eu mais vou trazer bonita. Algumas coisas, né, assim... É difícil ser... eu vou ser otimista, apesar da realidade trazer um ceticismo muito grande. Mas eu acho que a gente caminha bem. A gente já é exemplo na alimentação e a gente pode melhorar. Eu acho que a gente já é um exemplo a gente vem tentando ser exemplo na vida ativa e eu acho que isso é muito bom. A gente precisa de políticas regulatórias que sejam claras, né? E isso... é fundamental, porque você tem que subsidiar aquilo que faz bem e aquilo que não faz bem. Se você não tem que subsidiar, pelo contrário, você tem que sim cobrar mais, sobretaxar e tudo mais. Não é pecado, né? O imposto do pecado, não, é o imposto da saúde. O imposto da saúde. Se faz mal, se eu vou ter que pagar depois no hospital esse dinheiro, né? Então se o poder público vai ter que gastar em remédio, em hospitalização, etc. Não, isso eu não posso subsidiar. Então, o mundo ideal seria que essas coisas caminhassem e que essas transformações fizessem com que as pessoas olhassem mais para as pessoas e para a qualidade de vida das pessoas. Eu estou aqui tentando ver uma forma que seja clara de amarração disso, mas porque as pessoas não fazem as escolhas que fazem, elas não são escolhas, as pessoas precisariam ter escolhas, e para isso elas precisam andar num ambiente que seja agradável, elas precisam ter oportunidade de comer comida saudável, oportunidade de ter atividade física, oportunidades essas que às vezes são negadas pela força da contingência mesmo, né? Então eu preciso isso, então tudo entra nessa chave. A hora que a gente conseguir sair dessa chave, olhar a pessoa, como garantir a qualidade de vida, e essa qualidade de vida for a força motriz, aí isso vai fazer com que a prevalência caia, isso vai fazer com que, e aí sim, que a atividade física aumente, que a alimentação melhore, mas não como causa, mas como consequência de um olhar para as pessoas que estão sofrendo com isso, sabe? Então eu acho que esse seria o cenário ideal, e eu acho que assim, a gente vem trabalhando para isso, o melhor é que cada vez mais pessoas vêm trabalhando para isso. São diversas as organizações que estão, né, no board, ou que rodeiam, por exemplo, o PBO. São inúmeras as boas atividades aqui, eu citei, já que a gente vai fechando, né, assim, que todas essas organizações vêm fazendo. Eu vou começar pela que me convidou aqui, mas a BPAS faz um trabalho maravilhoso, a CT Promoção da Saúde, o IDEC, a ABESO, o IES, a SBAFES, o LAVA, N organizações que cada um no seu lugar
vem trabalhando para que a gente consiga melhorar isso a partir de dados e evidências, lógico, não é achismo, a partir de uma comunicação saudável também, uma comunicação transparente, que chegue às pessoas e que consiga tocá-las e com um propósito bom de melhoria geral da vida, né, assim. E aí não tem como não ser bom. Olha, tomara que daqui 10 anos aqui no Mesa Bepaz eu te entreviste de novo e você venha com dados muito positivos, não custa sonhar. Guilherme, deixa pra gente, por favor, as redes sociais, de onde o pessoal pode encontrar o seu trabalho, do Instituto Cordial, do Painel da Obesidade. Os nossos arrobas, né? É o arroba Instituto Cordial e arroba Painel Obesidade. Apesar de ser Painel Brasileiro da Obesidade, é arroba Painel Obesidade. A gente tem lá todos aqueles dados que você não encontra nos sites de governo, porque são muito complicados nos nossos sites. No nosso site está fácil, um monte de texto informativo bacana para baixar e ler. Para o profissional de saúde, que às vezes está ali envergonhado, que não sabe bem, não vai perguntar para o chefe, ou quando entra na internet não sabe, a gente curadoria uma série de textos. A gente tem uma biblioteca que hoje já conta com mais de 4.000 referências curadoriadas. Então entra lá no Painel Obesidade com BR e olha e acompanha, né? A gente tem hoje feito incidência das mais diferentes formas aqui com a comunicação, mas também para melhorar a qualidade da redação das leis, para que as pessoas com obesidade sejam respeitadas. Enfim, bom, então aí as arrobas, procurem, mas é um trabalho que a gente faz com muito entusiasmo. Eu acho que ninguém lá, a gente acredita no que a gente faz. Então, eu espero que o trabalho sirva para que as pessoas possam acessar e melhorar as suas próprias vidas. Né? É isso, perfeito. Muito obrigada, tá, pela sua presença. Espero que possamos repetir, né? Porque senão deixa a gente falando aqui. Sempre que você convidar, eu virei. Não, e será convidado. Obrigada. Eu que agradeço bastante. E eu não sei exatamente a hora que vai ser veiculado, mas vou terminar como nas lives, é bom almoço como um bem saudável. Né? Vai na hora do almoço. Obrigada, Guilherme. E obrigada a você aí de casa pela audiência. Não esquece de seguir a gente por aqui, deixar seu comentário. Até mais.